Boa noite, que tenhamos muita paz, que a espiritualidade nos ajude, para que a gente consiga assimilar a inspiração espiritual que nos auxilia na construção do caminho do bem. Bem é uma palavra muito vaga quando a gente coloca ela solta, né? Mas se a gente colocar junto com bem-aventurança, a gente começa a entender que existe um projeto de construção muito maior, que leva a gente a pensar todos os dias em cada passo que a gente possa dar, para que o minuto seguinte seja melhor do que o anterior. Né? E que esse agora seja melhor do que o passado. Nós estamos estudando o quinto capítulo do Evangelho do Espiritismo, que é muito difícil de entendimento. Não porque seja assim, palavra difícil, que seja um alcance moral. Não. É difícil porque o capítulo se refere a bem, uma das expressões de Jesus. Bem-aventurados os aflitos. E a gente começa a entender, procurar entender quem são esses aflitos do mundo. É a mãe que perdeu o filho? É a pessoa que está desempregada? É uma pessoa que partiu dos saudades, irremediáveis aqui na terra? É uma família desfeita? É alguém que está se perdendo no vício, na droga, na prostituição e em muitos caminhos que desvirtuam a pessoa? Então a gente pensa, quando a gente pensa nesses aflitos, e a gente coloca esses aflitos junto de religião, e isso é uma construção desde tempos imemoriais, a gente já imagina que para poder eu sair daquele caminho, eu preciso sofrer. Então muita gente toma isso, já escutei, e muita gente, se não for pela aflição, ninguém vai alcançar, porque estuda um mundo perverso, é um mundo de provas e expiações, é um mundo do mal predomina, e a gente vai ficando nesta coisa de achar. Então, se eu me aproximar de Deus, eu vou sofrer. E eu tenho que ter resignação nesse sofrimento. Eu preciso aceitar a dor, eu preciso aceitar meu sofrimento, eu preciso aceitar a dificuldade. Se eu quiser resgatar a minha vida de hoje, para ter uma vida melhor do que mas será mesmo que o Espiritismo de Kardec diz isso? Se ele diz bem-aventurados, se ele fala de uma construção de uma nova vida, e não é uma vida de sofrimento, mas uma vida construída baseada na paz, do bem, do respeito, na solidariedade, na caridade, na fraternidade. Seria essa proposta um sacrifício, uma coisa ruim para a gente? Eu não sei se foi Dona Marta ou foi seu Sérgio que disseram que a dor não é opcional. Mas o sofrimento é opcional. Eu concordo em grau de número. Porque não é a dor, é o que a gente faz da dor. É o que a gente pega essa dor e toma ela ou como combustível para a gente se melhorar, ou se entregar ao pessimismo, a murmuração negativa, a reclamação, né? E como diz André Luiz, que a queixa nos torna menos simpáticos aos olhos das pessoas, é verdade. E quem que aguenta alguém igual um desenho animado? Ô céus, ô vida, ô azar, ninguém aguenta essa pessoa perto da gente, mas então o que tem? Então, essas pessoas não é a referência dos bem-aventurados aflitos. Essas que se entregaram à reclamação não estão incluídas nisso aqui. E eu estou sugerindo que vocês leiam, né? Mas leiam o artigo que eu estou lendo ainda não consegui achar caminhada. Mas estou melhorando, entendeu? Eu acho que dá bom porque aqui tem assim, ó, não deixa as palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera aqueles que sofrem.
E a resignação que faz abençoar o sofrimento como prejuízo da vida. Você pegar no dicionário a palavra resignação significa deixar de lutar, sair do controle, se entregar. Essa palavra, ela precisa do contexto do Evangelho. Ela não pode ser sozinha, sem ler, não, então eu vou ficar quietinho, esperando que a tempestade passe, esperando que tudo que ruim passe e venha um novo amanhecer. Não é isso. Esse resignar-se tem a ver com o verbo esperançar, que é diferente só de ter esperança de esperar. O esperançar é aquele que você vai fazer. Você está na tempestade, está dentro de uma casa, está pingando no rio, você puxa o balão daqui, ajeita um plástico lá e você vai procurando formas de atenuar. Então é isso que o Evangelho nos pede, é isso que a gente está sinalizando. Você não teria dito essas palavras, porque ele não teria dito que era bem-aventurado. Ele teria dito, ainda bem que vós me encontrais atormentados, porque esse é o vosso opinião e que vocês podem me levar por toda a eternidade, eu estou cuidando da vida. Mas ele não diz que é bem-aventurado. Ele diz que ele precisa crer que tudo isso pode passar, mas só pode passar se a gente entrar no projeto da construção do mundo melhor. Na construção, e aqui eu vou ter uma coisa que eu vou ler daqui a pouco para vocês, a gente precisa tomar algumas atitudes, e atitudes sérias. Mas não é atitude para a dona Marta, nem para a seu Sérgio, nem para mim, nem para a dona nem para a irmã Lúcia, nem para Deus, nem para Jesus. São atitudes que você tem que tomar perante si mesmo. No silêncio do seu quarto, no escondido da sua consciência, é preciso que nós tomemos algumas atitudes. Elas vão funcionar de imediato? Não. E aí, onde é que a gente fala das aflições? Porque a gente pensa assim, né? Eu vou rezar Pai Nosso da Maria, porque fica bem. Aí você reza para você que as coisas vão do mesmo jeito, porque as coisas precisam germinar. Se tem projetos que germinam um dia, tem outros que vão germinar uma vida inteira pela frente. Então, às vezes é necessidade de fica assim. A gente vai precisar, porque enquanto a gente está querendo planejar, aí vem aquela energia boa que nos impulsiona para frente. Eu sempre sou muito contra o discurso religioso negativista, que fala que a gente tem perfeito, que a gente vai ter perfeito, que é complicado. Eu sempre quero acreditar que existe a esperança da construção de um mundo melhor. E para eu entender isso, eu tive que abrir minha mente um pouquinho para uma coisa, a primeira coisa mais importante. Como é que eu vou ter esperança? Sei que a vida vai terminar, minha vida com 64 anos, não deve ter mais 10, 15, 20 anos, no máximo, isso aí, por aí. Por que eu vou ver essa esperança? Mas eu posso pensar, puxa, isso aí tudo constituído, a gente foi construindo uma cultura, a vida toda, vai terminar quando eu for mundo? Ou somente vai ter mais uma etapa? Então a gente não morre como a gente pensa que morre. A gente só atravessa a rua. E depois você fica muito tempo lá, que já teve 15 anos, a gente atravessa a rua de volta para cá. É como aquelas cidades que do lado da rua é um país, do lado do Uruguai, e do outro lado do outro. É assim que é a nossa vida. A gente vai ficar lá para cá, você sabe por quê? Porque a humanidade, ela não está circunscrita às pessoas que estão vivas, encarnadas neste planeta. Segundo os espíritos, a humanidade que está no invisível, no mundo espiritual, ela é 5 vezes maior do que a humanidade que está no planeta encarnado. Então, não pense que a gente estando do outro lado está fora da realidade deste mundo, não. A gente está sobre as mesmas leis que dirigem a vida, como se as mesmas leis. Então, eu me preparo aqui, continuo me preparando lá, eu trabalho aqui, continuarei trabalhando lá. E quanto mais eu vou entendendo isso,
melhor as coisas ficam. Vocês imaginem que a gente, se colocar a nossa maturidade espiritual a uma idade de uma pessoa deste início, 80 anos de vida, ela com 5 anos, toda a vida que ela leva uma injeção, ela vai achar que foi a pior coisa que eu sou na vida dela. Cada vez que a mãe disser, vai ficar deitado, tudo que você recuperar, caiu tudo, desabou tudo. Na compreensão da vida dela, aquilo é a pior coisa que poderia ter acontecido. Ela vai sofrer, ela vai chorar, ela vai espernear, ela vai implorar de joelho a mãe, me deixe sair, eu preciso ficar. Isso não parece com a gente quando está com um problema bem grande ali. E a gente ajuda, meu Deus, me liberta, que história se escapela e provérbio. Igual uma criança, eu juro que eu nunca vou pegar na água aqui, que eu não vou tirar história. A gente jura, vai ser diferente, eu vou contar no capeta, eu vou lá me deixar mudar de companhia, eu vou à igreja todo santo dia. E a gente, como uma criança que a gente é, que nós somos crianças, em relação à nossa eternidade, né? Nós temos um tempo de vida, nós nos lemos muitas vezes com essa coisa de entender o porquê da dor e do sofrimento. Mas a gente já pode ter uma coisa bem clara: a dor não é opcional. Em muitos momentos vão acontecer, vai acontecer, vai se contrariar, vai ter um rompimento, vai perder uma pessoa. Não tem que acreditar. Mas eu posso ressignificar a minha dor. E ao invés de procurar o sofrimento, eu procurar a redenção. Redenção vem de redimir, de procurar dar novos sentidos, de não apagar o que aconteceu, mas de procurar fazer com aquele acontecimento algo que melhore a minha vida e a vida dos meus semelhantes. Eu separei aqui umas coisas que acho que eu tirei da internet. Então não são minhas a concepção, mas eu acho que tem muita vida. A nossa evolução espiritual é um processo contínuo, gradual de aprimoramento moral. Aprimoramento moral não é você não dizer palavrão, não é você não dar uma roupa abaixo do joelho, ou uma calça comprida, ou uma cara. Não é isso. A evolução moral tem a ver com a nossa ética de vida, a maneira como eu me trato e a maneira como eu trato o outro. E ainda vai mais além, a maneira como eu trato o meio ambiente. Porque não adianta eu sou religioso, eu faço caridade, eu rezo, eu oro, eu dou bom dia, boa tarde e amasso meu lixo, jogo no meio da rua. E aí vem a chuva, leva para o poeiro, inunda tudo, e as pessoas pegam uma doença por causa daquela água suja e contaminada. Não é isso? Então é muito maior do que simplesmente eu sou bonzinho. Pessoa boazinha angelical. É a pessoa que de fato procura uma orientação do bem e essa orientação ela fica para si, para o outro e para o meio onde ela é. Então, é o processo contínuo e gradual de aprimoramento moral, intelectual e da consciência da alma e várias experiências antigas. Olha que né? Porque se a gente começar assim, estou estudando na massa, aí que passou não na minha vida dele, eu na minha, mas por que os trabalhos do iceberg? Mas o que está abaixo do iceberg? De onde é que vem essa coisa? Por que eu defino? Por que eu sou raça que já quero ser muito distópico? Por que eu tenho tanta recriminação a fazer? Por que eu olho tanto pelo defeito do outro e não olho por mim? Isso é uma construção, gente. E não adianta você querer pegar essa vidinha agora, você resolver tudo. Mas a gente está resolvendo, está caminhando. Está trabalhando dia após dia para melhorar. Porque só Deus sabe, os santos, que nós fomos no passado. Desde o tempo da pré-história para cá, a gente já tem muita coisa boa para viver o contrário, muita coisa linda, maravilhosa, construir muita solidariedade, as civilizações antigas, tudo para isso. Entendeu? Então a gente não tem essa pretensão, mas a gente tem compromisso com o presente. Porque o passado não importa mais, já passou. E o futuro, como dizia minha mãe, a Deus pertence.
Eu não tenho hoje eu posso fabricar. Hoje ele pode estar aqui. E ele pode estar aqui e jogar fora aquela cultura obrigatória, que sou no povo pode incendiar. Você não vai ficar obsediado porque vai ou não vai você vai ficar obsediado se a sua frequência energética vai entrar na mesma frequência que com as criaturas que estão aí querendo a bambolina, né? Querendo o pior para si. Agora, então eu vou ser espírita, porque lá me ajuda a melhorar essa vibração. Eu estou até meio negativo, querendo ir com as patofas e sair no carro de festival por aí. Mas não, vou ser espírita, ir lá no espírita, é uma palavra legal. Quem que não gosta do acolhimento, né? Acolhimento da palavra do bem e do amor. Então, eu acredito muito no ser espírita como regenerativo, porque a gente sente o abraço. A gente sente que existe algo que está torcendo pela nossa felicidade. E isso se concretiza com as santas mãos que nos tocam, pedindo em nome de Deus que nos abençoe o maravilhoso passo que o Espírito nos ensina. Então, eu acredito que é muito bom que isso e muito bom em qualquer religião que tenha esses princípios, porque infelizmente religiões são muito. E aqui a gente vai encontrar gente que está lá com a pele da ovelha cristã, mas é só a pele da ovelha cristã. O louco está lá escondido, disfarçado de cristianismo. Então, é a jornada de despertar para a verdadeira essência divina, reduzindo a influência do ego, que é o medo, o apego e o egoísmo. Então, ninguém pode, em sã consciência, querer sair correndo dessas três coisas, o medo, o apego e o egoísmo, porque isso faz parte do nosso sistema neurológico. Quando a gente se medo, a primeira coisa que faz, a gente tem vontade de fazer, a gente dá o cadastro para fazer carne. Tem medo, ele quer correr de pé. É um sinal do seu corpo, ele se abaixa daí imediatamente. Então não é uma coisa ruim. O apego é aquela noção que a gente tem de grupo, quem não quer perder, quem não quer perder o familiar, não quer perder o marido, a esposa, não quer perder o amigo, o colega de trabalho, ele não quer perder ninguém, ele quer que a pessoa fique ali, aos troncos de barro, alguém brigando não, mas ele quer continuar. Então isso também faz parte do nosso sistema imunológico, porque sozinho ninguém se constrói nessa vida. Então parte do sistema imunológico. E por fim, o egoísmo, que é aquele que você não confia que o outro vai gostar de você. Aí você cria a cena para egoísta, você bota tudo para você se tornar a pessoa mais importante e achar que o outro nunca vai sair de perto de você. Então, essas coisas fazem parte da gente. Elas estão erradas? Não. Agora, o que é que está errado? A maneira como é que eu lido com o medo, a maneira como eu lido com o egoísmo e a maneira como eu lido com o apego. É isso que a gente tem que aprender. A entender que se a gente se vem um perigo, eu posso me afastar, mas eu posso confiar que existe uma proteção espiritual que me livre daquilo ali. Aos poucos eu vou me sintonizando e eu vou procurar entender por que é que aquele medo se instalou. Por que é que aquela pessoa quer me perseguir? Né? E a gente vai entendendo esse processo e vai melhorando a vida. Um apego do mesmo jeito. Você vai entender que quanto mais a gente se desapega, a vida é uma coisa interessante. Você pode observar o que eu já fiz. Quanto mais você desapega, mais aproveita as coisas. Isso é um fato, é incrível. Quanto mais você se solta, não tem medo de dar o livro, de repartir o pão, né? Ele dizer, não vou partir, não, porque amanhã não sei se eu vou ter. Pode dar cerveja, que amanhã você vai ter que comer. Eu nunca vi, aprendi isso com minha mãe, que a gente não tinha que comer dentro de casa, aí eu dizia para ela, que a mulher vai lá no vizinho, ela dizia, amanhã Deus proverá. E sabe qual foi o dia que a gente passou fome? Nunca. Entendeu? Então, eu aprendi e trouxe para a minha vida. A minha ex-esposa ficava danada por causa de Deus do mundo. E aí ela dizia, você vai voltar. Eu disse, nunca voltou. Eu cheguei, eu vi numa condição que a gente não tinha nem dinheiro. Hoje eu já tenho um emprego, então nunca voltei. E graças a Deus mais voltar. Né? Então, e a questão do egoísmo é a maior cilada.
para que eu me torne importante na vida das pessoas. Eu não preciso subir uma tribuna, num público, e eleger presidente, senador. Eu não preciso disso. Eu só preciso do ser humano. O ser humano, como dizia Caetano, gente, é uma outra alegria diferente das estrelas. É descobrir a alegria de ver do outro e a gente poder se regozijar com a alegria do outro, estar feliz pela alegria do outro. Isso tudo é possível. É já? Não. Mas a irmã nos ajuda e a leitura espírita também ajuda. E aumentar em nós a expressão, e aumentar a expressão das qualidades da alma, que são o amor, olha, sempre pode fazer sozinho, a compaixão, a paz e a sabedoria. Eu estava lendo o que o Jorge falou na questão da cruz, que ele fez na leitura. Aí eu fui procurar na internet, porque eu sou aqui, e aí encontrei que uma coisa de Chico Xavier, eu esqueci o livro agora, que ele diz que a felicidade é o encontro no ângulo de 90 graus. Você sabe que já viu um ângulo de 90 graus? Isso é o ângulo de 90 graus. Isso aqui é o conhecimento que você vai adquirindo na vida. Quanto mais você vai adquirindo conhecimento, você vai conquistando o amor. Conhecimento de verdade, não é ilusão de achar que é o conhecimento real. Aqui vai descendo o amor. No dia que essas duas coisas se encontrarem, alguém vai dizer, olha, você já cumpriu sua vontade. Temos aqui as suas passagens, você vai morar agora em São Paulo. Lá é melhor do que aqui e você vai morar lá. Mas a gente precisa fazer esse ângulo, aproximar nosso conhecimento do nosso amor, para a gente então ter a nossa ascensão, a nossa evolução espiritual. Aí, como está encerrando, eu vou ler o exílio, tá? As formas de auxiliar esse processo dos bem-aventurados dos aflitos. Meditação e oração. Eu não consigo meditar para mim, mas eu aprendi que se eu começar a andar, dar uma volta no caminhar, aí eu viajo, volto lá, mão na minha cabeça, penso uma coisa e vou embora. Mas se eu parar, a turbulência volta. Então cada não existe uma regra de meditação, existe uma pesquisa para você encontrar a sua. Né? E a oração pode ser começar com o Pai Nosso e Ave Maria, e depois você procura entender cada palavra do Pai Nosso e Ave Maria, e aí você vai encontrar uma oração que é sua, uma conversa sua franca, despido de qualquer coisa que você está sozinho, despido das honrarias, do perfil social, e ficar nu para Deus, né? Como dizia uma palestrante espírita que eu dei para citar o Gilberto Gil, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ficar nu. Mas assim, despedir e abrir uma conversa para Deus. Isso é um canal muito poderoso. Qualquer um de nós pode fazer no íntimo do seu quarto, na intimidade do seu ser, no seu lugarzinho quietinho. Autoconhecimento, e aí vai precisar de estudo. E nesse precisar de estudo, às vezes é que nós aqui precisamos também de psicólogo, de psiquiatra, de um amigo, de um crédito, de uma fé, de uma série de coisas que a gente vai buscando para entender esta máquina complexa que é o espírito humano. Não digo nem o corpo humano, o espírito humano, que é o governador, o motorista dessa máquina, que é o desafio. Praticar o desafio de bens materiais e do controle sobre o resultado. E é que de fato pode garantir o resultado do que a gente faz. Ninguém pode garantir. Eu vou fazer uma coisa, talvez não entregue para você. Quem pode garantir que você entrega realmente? Então a gente tem que se desapegar desse resultado e não ficar danado da vida, perder anos de evolução, porque a causa não veio, não ficou pronta, não via certo. Aí quando a coitada da mulher chegou sua porta, você está um escracho, perdeu 3 encarnações. E vai fazer serviço ao próximo.
Ajudar os outros que praticam com paixão. Não tem a ver com profissão, não. Tem a ver com a doação que a gente faz. Aquele ato de amor que a gente tem, e às vezes até no vizinho. E às vezes, muito melhor quando é anônimo. Você não precisa dizer que você é benefício. Né? Mas a pessoa que recebeu ajuda, ela que deu o testemunho, se ela quiser. Como disse Jesus. Vai e diz ao povo que a tua fé te curou. Né? Então, é ela que a pessoa que quer ampliar a corrente de fé. E é uma coisa de conselho que eu dou aqui para finalizar, agradecer primeiramente a sempre dizer que esse projeto de falar aqui é uma construção também. Eu estou me construindo para falar sobre o Evangelho, sobre as coisas pertinentes do livro espírita, e quando eu cheguei aqui já com pessoas com mais experiência nesse sentido, e que eu estou me espelhando também, e acredito que elas também estão me espelhando os autores, outras pessoas que elas dizem, e assim nós vamos nessa escadinha, né? Cada um vai se espelhando em alguém, né? Nós somos o resultado de tudo isso. Na questão do livre-arbítrio, não se esqueçam muito sobre uma política do livre-arbítrio. Cuidado com o seu livre-arbítrio não ser o resultado das vozes que você escutou e acha que são suas e escolheu. Às vezes, usar o livre-arbítrio corretamente é silenciar, é sair da confusão, procurar se resolver, conversar com Deus e esperar que venha de dentro de você uma orientação sensata. E às vezes vem de um amigo, vem de um trecho de um livro, de uma palestra, ou às vezes vem de você mesmo. Você começa a pensar e vem uma insight, uma luz na sua cabeça. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Que Deus continue nos desenvolvendo. E gratidão à irmã Lúcia. E sem ela, se não fosse por ela, eu não estaria aqui. Eu sou um dos projetos que ela está investindo para que eu seja uma boa pessoa no futuro. E eu estou muito feliz com isso. Muito feliz.